Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje nós vamos falar sobre gestão e planejamento de compras. Então, nessa aula vocês vão ter uma noção de como que funciona esse departamento. Esse departamento ele é responsável por comprar não só insumos ou produtos para venda ou revenda, enfim, até mesmo serviços. Se a empresa que você trabalha prestando serviço. Então, o que acontece? Você é responsável, se você está no setor de compras, você é responsável por todo esse processo de compra, até mesmo de uma caneta, para o uso dentro do escritório. O setor de compra, ele compra tudo, ok? Então, dentro desse setor, desse departamento, existe hierarquias, lógico. Tem o gerente de compras, geralmente empresas grandes funcionam dessa maneira. Tem o gerente de compras, o gestor, aí vem abaixo o assistente de compra e abaixo dele vai vir o auxiliar de compra, ok? Tanto entre outros departamentos, financeiro, administrativo, operacional, todos esses setores de empresas maiores, empresas grandes, têm essa escala: gestor, assistente, auxiliar, aí de repente estágio, ok? Então, como que funciona? O gestor, ele é responsável por direcionar as demandas. Ok? Ele é responsável por todo o processo. Imagina uma empresa grande. Então, o que essa empresa faz? Ela tem não só um assistente, um auxiliar, às vezes tem, 5, 6 assistentes. Debaixo desses assistentes tem mais alguns auxiliares, 3, 4, para cada assistente. Empresas grandes. Empresas menores enxuga muito isso daí. Às vezes vai ter um gestor, 2 assistentes, auxiliar 1, 2, 3, enfim. Mas tem muita empresa para, eu falo, enxugar, é reduzir o custo operacional da empresa, ou seja, para não gastar muito com funcionário. Muitas empresas optam por quê? Você ter um gerente e esse gerente ter só auxiliares, por exemplo, de compra, não ter assistente. Esse auxiliar faz o papel de auxiliar, assistente faz de tudo, ok? Já passei por uma empresa muitos anos atrás, onde eu fui contratado como auxiliar, tá certo? Administrativo, e eu fazia todo o papel, de um gestor, todo o papel de um assistente, todo o papel de um auxiliar. Eu fazia tudo. E isso é bem comum. E não só no departamento administrativo. Eu fazia o papel também do departamento de compra e do departamento de RH. E olha que a empresa era grande. Então, em determinadas cidades, determinadas empresas, vai acontecer esse tipo de situação. A empresa vai querer contratar um profissional pagando o piso salarial, de um auxiliar, mas ele vai colocar uma sobrecarga de trabalho nesse auxiliar com as funções, por exemplo, de um assistente ou até mesmo de um gestor. Então, por isso que muitas empresas grandes ou pequenas que contratam esse auxiliar, ele exige, por exemplo, formação acadêmica alta, ou seja, uma formação, por exemplo, superior. Por isso que muitas empresas fazem isso. Por quê? Porque eles querem aproveitar a capacidade intelectual desse profissional
para tentar reduzir o custo operacional. Por isso que é muito importante você se capacitar ainda mais, cada vez mais. Fazer um curso, de repente, de auxiliar, de um assistente, se tiver um curso de gestão, né? Você fazer um curso de gestão, porque você vai estar o quê? Mais preparado para encarar essas vagas, ok? Então, quanto mais certificados você tiver e tiver aumentando o seu nível de conhecimento, melhor, ok? Então, vamos lá. Agora você sabe ali aquela escadinha do departamento de gestão. O que cada um faz? O gerente, ele gerencia, ele delega, ele vai direcionar as demandas de compra para cada assistente ou auxiliar que está abaixo dele. Então, por exemplo, se você tem uma empresa ou trabalha numa empresa grande, geralmente esse gerente ele vai delegar funções para cada assistente, ele fazer compras, ficar responsável por compras de cada setor ali daquela grande empresa. Por exemplo, uma grande rede de supermercados, por exemplo, aqui da região, não vou falar o nome, mas essa grande rede ele tem vários mercados com o mesmo nome e com outros nomes, e não só nessa cidade, em outras cidades e estados também. Então, esse gestor de compra, ele trabalha para o grupo. E todas as compras é o grupo que faz, não é cada mercado, é o grupo que faz para todos esses mercados. Então, esse setor de compra é um setor grande, tem um gestor e tem, né? Nesse caso, eles contratam auxiliares. Então, ele delega para esses auxiliares o quê? Cada um vai comprar para um determinado setor. Por exemplo, um auxiliar vai comprar para congelados, o outro para serviços e manutenções, o outro para o setor de açougue, frigorífico, congelados nessa área. Outro vai comprar só, por exemplo, líquidos, bebidas, né? Suco, água, enfim, tudo, refrigerante. Outro vai comprar, né, só parte de padaria, outro só parte descartável. Então, dentro desses segmentos, cada um vai ficar responsável por um. Então, o que acontece? Cada um vai ser responsável por quê? Verificar a necessidade de compra no estoque. Verificar a disponibilidade de fornecedores e solicitar cotação de preço dentro desses fornecedores, desse setor que ele está responsável. Fazer o pedido de compra e fazer, ou seja, checar se esse pedido chegou certo. E ainda fazer o lançamento desses novos produtos no sistema. Ok? Agora, o que seria o correto? Por exemplo, o gestor ele direcionou. Ok? O gestor ele direcionou para cada, por exemplo, assistente. Esse assistente de compra teria a função de quê? De analisar aquelas demandas ali, tá certo? Analisar aquelas demandas que precisa comprar, entrar em contato com o fornecedor ou cadastrar novos fornecedores e solicitar a cotação de preço e negociar a compra, ok? Qual seria o papel do auxiliar? Simplesmente fazer a verificação do que precisa e passar para esse assistente do que precisa. Então, por exemplo, você tem um estoque lá que está acabando X produtos. Esse auxiliar ele vai estar verificando ali a questão de estoque desses produtos, vai passar essas demandas para o assistente ele que vai avaliar para poder negociar lá. Depois que foi comprado, esse auxiliar é que vai fazer o quê?
vai receber esses produtos e lançar no sistema. Então a parte operacional, que é fazer a checagem, verificar ali os produtos que precisa ou os produtos que estão chegando e jogar esses produtos, essas notas fiscais, né, cadastrar esses novos produtos no sistema de compra, ou seja, lá no estoque. Esse papel operacional de você fazer, jogar esse sistema, isso daí é papel de auxiliar, ok? Mas o assistente ele tem que saber, porque ele que vai ter que analisar o sistema, se precisa, se não precisa, se vai dar o ok, ok? E o gestor ele só vai gerenciar todo esse processo de compra e vai analisar indicadores. Vou explicar tudo detalhadamente isso daí, ok? Então, uma área de compras é uma área bem estruturada, envolve muitos setores, ele tem que estar andando conjuntamente com o setor, por exemplo, financeiro, administrativo, ok? Para que toda a operação da empresa funcione muito bem. Então, depende, por exemplo, de sistemas que eu vou falar nessa aula ainda, ok? Então, o que é a gestão de compra? Vá lá no seu e-book, na página 84, que você vai ver, tá certo? Você vai encontrar lá essa parte que eu vou falar aqui agora. O que é a gestão de compra? É um conjunto de atividades voltadas à aquisição de materiais, serviços e recursos necessários ao funcionamento da empresa. É como eu tinha explicado no início. Você vai comprar de tudo, não é só estoque operacional para você vender, mas também uma caneta, papel, precisa comprar um computador para um determinado departamento, fazer a manutenção, de repente, de um equipamento. Isso tudo é responsabilidade, manutenção da estrutura do prédio. Precisa pintar, precisa trocar um forro de gesso, precisa, né? Tudo isso daí é responsabilidade do departamento de compra. Qual é a importância do planejamento de compra? E como que faz ali um bom planejamento? Você tem que levar em consideração o quê? Histórico de consumo, você entender como que esse departamento vem comprando. O histórico de consumo é como se, por exemplo, você faz um pedido de um tipo de produto. Geralmente leva quanto tempo? Dentro ali daquele setor, costuma acabar em quanto tempo esse produto? Você tem que ter um histórico. Costuma ficar parado esse estoque? Ele sai rápido? Previsão de demanda. Olha, eu tenho X produtos aqui, eu vou entrar no estoque de segurança. Qual a previsão dessa demanda? Eu vou precisar, sei lá, a semana que vem eu já vou precisar desse produto. Então tem que ter essa previsão de demanda. Orçamento disponível, ou seja, você tem uma previsão no seu caixa para poder você comprar esses produtos. Você tem ali cotações com seus fornecedores já pré-feitos e aprovados para compra. Se você precisa fazer uma compra rápida, eu já tenho um sistema lá atualizado, quanto que está aquele produto naquele momento, para de repente eu ter uma tomada de decisão mais rápida. Tempo de entrega dos fornecedores, está me atendendo? Olha, eu preciso, né? Eu fiz aquela previsão de demanda ali para a semana que vem. Esses fornecedores, eles conseguem me atender nesse período? Então tem que ter ali uma previsão no tempo de entrega de fornecedores, para eu ter mais assertividade e não faltar produto no estoque. Por exemplo, vamos lá, vamos dizer que o estoque ali, de 100% de produto ali no estoque, é uma régua, ok? Então, 15% lá embaixo, 15% ali é o estoque de segurança.
esse estoque não pode mexer. Esse estoque não pode mexer. Ele só pode ser utilizado em questões emergenciais. Por exemplo, vamos dar um exemplo de mercado. Greve de caminhoneiro. Tá? Teve um problema de fornecimento de um certo tipo de produto. Por exemplo, ano passado teve aquela crise lá no Rio Grande do Sul, que teve as fortes chuvas e o arroz foi atingido. Por quê? Porque lá é um grande produtor de arroz. Então, muitas pessoas ficaram desesperadas para comprar arroz, porque ia faltar arroz. Então, essa empresa que tem esse estoque de segurança aqui, ela consegue ficar um tempo para suprir esse período de seca, esse período aí que não vai conseguir chegar o produto a tempo. Então, esse estoque de segurança é de segurança, só para não faltar mesmo em caso emergencial. Em cima desse estoque de segurança é o estoque, que é um estoque que você tem que ter uma atenção, tá certo? Que é o estoque onde você vai começar a fazer o seu pedido de compra, que é mais 15%, tá? Então, em cima desses 15 mais 15%, que inteirou 30% no total do estoque aqui, ó. Onde chegar nesse nível aqui, você vai fazer o seu pedido de compra para dar tempo ele chegar e não entrar no seu estoque de segurança. Ok? Então você tem um time certo de cada estoque para você fazer um novo pedido de compra para completar o seu estoque. Ok? Então isso daí, o gestor de compra tem que estar olhando tudo, gerenciando os seus assistentes, auxiliares, para que isso seja feito de forma organizada e não deixe faltar suprimento, não deixe faltar nenhum tipo de produto ou até mesmo serviços, em questão de manutenção, para que tudo funcione de forma organizada e bem, ok? Então, qual é a etapa do processo de compra? Muito importante, tome nota disso daí, está lá no seu e-book, na página 85, etapa do processo de compra. Primeiro, identificação da necessidade. O auxiliar lá vai fazer aquela checagem, ok? O que precisa ser comprado? Então, se é serviço, o que precisa ser feito ali no local? Se for produto, para poder fazer a manutenção da empresa ou até mesmo colocar no estoque para venda, ele vai identificar, vai olhar o sistema, vai olhar o estoque físico, fazer a conferência, se está batendo tudo certinho e o que precisa comprar. Solicitação da compra, aí o assistente de compra vai lá, vai fazer uma solicitação de compra com quem? Com os fornecedores, pesquisa de seleção de fornecedores, cotação de preço, negociação e escolha, emissão do pedido de compra. Isso daí tudo é o papel do assistente de compra. Muitas vezes o assistente administrativo ele é contratado para fazer esse papel de assistente de compra. Existe o curso de assistente de compra? Tem. Auxiliar de compra? Tem. Então, um assistente, um auxiliar administrativo, seria muito bom ter um curso de auxiliar ou de assistente de compra. Porque mais oportunidades ainda vai chegando para você, aluno. Se você tem um curso de auxiliar ou de assistente administrativo e você faz um outro curso, por exemplo, de auxiliar de compra, você está se especializando naquela área. Então, aumenta mais chances ainda de contratação, porque você vai ser mais setores, ok? Mais setores que você conhece, mais específico. Se você quer galgar, futuramente para um cargo de gestão, faça um curso
de gestão administrativa vai ter mais assertividade e você ganhar uma promoção para esse cargo, tá? Então, o que acontece? A gente parou aqui em negociação e escolha, emissão de pedido de compra, beleza? Recebimento e conferência. Esse recebimento e conferência o auxiliar de compra vai fazer, que é a parte operacional, vai receber ali no estoque, lançar no sistema. E no 8, o último tópico ali da etapa é o pagamento e avaliação do fornecedor. O pagamento quem vai fazer é o setor financeiro. Só que você vê aí que o departamento de compra está conectado lá com o financeiro. E isso é através do sistema que eu vou falar. Então quem vai fazer o pagamento é o financeiro. Tá certo? Quem vai fazer a avaliação do fornecedor? O gestor. Com todo o preenchimento feito correto no sistema. O assistente fez ali a pontuação ali de todos os tópicos. O gestor vai avaliar ali no sistema. Tá certo? Critério para a seleção de fornecedores: preço, qualidade do produto, tempo de entrega, condições de pagamento, atendimento e o suporte que esse fornecedor disponibiliza. Isso tudo aí vai ser critério de avaliação para aprovação, para você escolher qual fornecedor que você vai comprar. Indicador de desempenho. O que é um indicador? Olha lá o dedinho do indicador, ele faz o quê? Indica, aponta. Então o indicador de desempenho está apontando para o desempenho da compra. Por exemplo, prazo médio de entrega, que é o lead time. Está sendo legal o prazo médio de entrega? Índice de conformidade pedido, ou seja, está chegando o pedido certinho, dentro dos padrões, está tudo conforme. Economia gerada nas negociações, está conseguindo desconto? Está conseguindo reduzir o custo operacional da sua empresa no ato da negociação de compra? Satisfação dos setores atendidos, todos os setores estão sendo bem atendidos, está fazendo o pedido no tempo certo, não está deixando faltar, os setores estão bem atendidos, estão satisfeitos? Isso são indicadores de desempenho, se o departamento de compra está fazendo um trabalho bem feito. Tecnologias na gestão de compra, são os sistemas. Muitas empresas utilizam planilha de Excel, enfim, mas a maior parte delas hoje já tem um sistema de ERP, Enterprise Resource Planning, que significa o quê? É um sistema de gestão de compra que conecta vários setores, setor financeiro, setor administrativo, de compra, porque aí todos os setores vão saber o que está acontecendo, se precisa comprar,